Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite estarmos aqui. E eu quero agradecer aos companheiros que vieram com suas caravanas para estar conosco. Que Deus abençoe e recompense a cada um. Nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E o versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos orar. Temos muitas pessoas que estão enviando os seus pedidos de orações pela rede social. Pessoas que carecem das nossas orações. Você que está participando, compartilhe este culto com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus. Orando também pela obra missionária, especialmente naqueles países que estão passando por tantas dificuldades. Oremos pelos nossos obreiros, suas famílias. Oremos uns pelos outros. Vivemos um mundo cheio de conflitos, de guerras, de tantas adversidades, mas nós temos um Deus que está atento a tudo e a todos, e Ele é o que livra, é o que salva, é o que liberta, é o que ajuda, até mesmo aquele que não tem quem o ajude. Então oremos ao Senhor. Você tem motivo para agradecer a Deus? Então ore agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. E queremos, ó Deus, Te louvar e bendizer pela Tua bondade e pela Tua misericórdia sobre nós. Queremos Te agradecer, Senhor, porque de um modo maravilhoso Tu nos formaste e nos deste vida e tem sustentado nossa vida até hoje. Não só a mim, mas também a meus irmãos que aqui estão e outros que estão através da internet participando deste culto. Queremos entregar a Ti o louvor, a adoração. Queremos, ó Deus, agradecer, porque sabemos, ó Deus, que tudo provém de Ti. Te louvamos pela Tua bondade, pelo Teu amor. É o Senhor que tem nos suportado até aqui, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, mas o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido nosso amigo e nosso companheiro na jornada. O Senhor não nos tem deixado só.
O Senhor tem sido o nosso amparo, a nossa defesa. O Senhor tem sido o nosso guarda. O Senhor tem sido aquele que tem curado as enfermidades, batizado com o Espírito Santo. É o Senhor quem promove na nossa vida o gozo, na alma, no Espírito. É o Teu Espírito Santo que nos leva a glorificar o Teu nome. Nome grande, poderoso, eterno, sublime, nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através da manifestação da Tua palavra. Todas as coisas foram criadas, Senhor, por Ti. E sem Ti, Senhor, nada do que se foi feito se fez. O Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é grande. É o Senhor que tem estado conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nas horas mais amargas, nas horas mais tristes, nas horas mais, parece, desesperadoras de nossas vidas. O Senhor tem estado ao nosso lado. É o Senhor que consola aquele que perde o ente querido. É o Senhor que abre a porta. É o Senhor que manifesta o milagre, a cura. Senhor, o Senhor é Deus. O Teu nome, Senhor, é Jeová. Aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é todo poderoso, aquele, Senhor, que tem operado maravilhas, porque a Tua benignidade dura para sempre. Não é pelo nosso mérito, não é pela nosso conhecimento, nosso valor, mas é pela Tua graça. E nós Te louvamos pelas curas e milagres que o Senhor tem promovido no meio da Tua igreja. Aqueles que estão em casa agora, passando por dificuldades, vai ao encontro de cada um agora. Senhor, Tu és o que salva, Tu és o que age, Tu és o que cura, Tu és o que manifesta todo o poder no céu e na terra. Pai amado, Te adoramos e glorificamos o Teu nome por conta disto tudo e muito mais coisas que poderíamos falar, mas a Ti entregamos o nosso louvor, a nossa gratidão, o culto que Te prestamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus. Eu quero neste momento trazer à memória aquilo que estamos comentando, que fala sobre o culto que prestamos a Deus. Sentimos a ausência de alguns irmãos, não sei se por negligência ou coisa que cada um tem uma justificativa, mas o Senhor receberá o culto de cada um de nós que aqui estamos. E somos agradecidos a Deus por isso. Estamos falando sobre o culto. Eu passei ontem em um determinado lugar, quando fui comprar um material na cidade,
E eu percebi que naquele local estavam sendo distribuídos algumas coisas. E como tinha gente na porta para receber aquelas coisas. Haverá o tempo, diz a Bíblia, em que muitos terão fome. Da palavra de Deus. Hoje, nem todos se apercebem das dificuldades que estamos vivendo. Vivemos como que uma anestesia por tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas não há outro a quem buscar senão a Deus. E não a rocha como a rocha da nossa grande e eterna salvação. E aqui estávamos comentando justamente sobre essa questão do culto. Que a primeira vez que vemos um culto sendo realizado depois da queda do homem é justamente Abel e Caim, que certamente aprendeu com Adão. Foram eles os primeiros a prestar culto a Deus. Evidentemente que dentro de princípios e de modelos ainda muito iniciais. Cada um preparou o seu altar, o seu sacrifício e veio para oferecer a Deus. E aquele sacrifício era um culto, porque não há culto sem sacrifício. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De forma que não há culto sem sacrifício. Não há culto sem uma intenção formal. Não há um culto real, verdadeiro, sem um coração voltado para a adoração ao Senhor. Não há culto. De repente, alguém pode vir para o culto e voltar para casa e não cultuar. E não prestar um culto de adoração a Deus. Por quê? Porque dentro do ambiente do culto não teve de sua parte nenhum sacrifício. O salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e o quê? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, quando Paulo diz: e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Muitas vezes nós temos tempo para muitas coisas, menos para o culto. Temos tempo para muitas coisas, menos para as coisas de Deus. Mas o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato é que, com a queda do homem,
o homem sai do Éden, mas ainda há um resquício da imagem de Deus, da semelhança de Deus no homem, mesmo decaído. E este homem que passou por esta queda, vem de alguma forma tentar interagir com Deus através de um sacrifício. Deus não abandona o homem, Deus lhe faz promessa. Desde a queda no Éden, Deus lhe faz promessa de restauração. E Pedro, em sua segunda carta, ele diz que ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Não foram grandes, foram grandíssimas e preciosas promessas. E aquelas promessas que ele nos fez e que ele nos deu, é que nós participaríamos da natureza divina. Que aquele homem que caiu, que pecou, que transgrediu, Deus dá para ele uma esperança de restauração. Quando nós lemos a palavra de Deus, e eu gostaria de aqui pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, onde fala sobre a queda do homem. No capítulo 3, nós encontramos aí o primeiro passo para a queda. A Bíblia diz: alguém que é tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal. Mas quando somos tentados, somos engodados pela nossa própria concupiscência. Quando nós erramos e falhamos, não é que Deus nos induziu ao pecado, não, nós pecamos porque dentro de nós está uma natureza humana. Por isso disse Jesus: vigiai e orai. E o primeiro passo dado nesse caminho de queda é que não é algo simples, não. Foi um ser inteligente, sábio, apresentando-se de maneira sábia e inteligente, que vem trazer a mulher para o fracasso. Porque vem dizendo aí no capítulo 3, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ora, cada um de nós devemos saber de uma coisa, irmãos. Quando o diabo fala uma verdade, é pior do que quando ele mente. Fique certo disso.
Porque a serpente, que ali é a figura do nosso inimigo, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ali começa o caminho. É uma pergunta. E a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando nós olhamos isto, vem com uma pergunta para tentar contradizer aquilo que Deus disse, procurando anular o entendimento, a razão, o pensamento, a ideia, o mandamento do Senhor, através de palavras de engano. Porventura não é hoje assim, ainda em nossos dias? Às vezes alguém se apresenta, até em redes sociais, bem vestido ou bem vestida, com a linguagem bonita. É assim ou não? Com a linguagem bonita, com a performance, com aquilo que hoje tem aplicações até de neurociência, uma linguagem capaz de seduzir a pessoa, de trazer à pessoa argumentações, ideias. E a Bíblia diz que, se possível for, o quê? Enganariam até os escolhidos. Vivemos esse tempo. Quando Deus diz: não comerás deste fruto, Deus estava negando porque era uma coisa boa ou porque era ruim? O inimigo trabalha na mente da pessoa, fazendo com que haja uma contradição dentro daquilo que Deus quer e dentro daquilo que o homem deseja, e fica aquela guerra. Ora, será que um Deus tão bom poderia mesmo negar a você uma coisa tão boa? Se aquela árvore se viu para colocar o homem à prova, o objetivo daquela árvore ali era para colocar o homem à prova. Você pode comer de tudo, menos disso aqui. Mas por que eu não posso? Porque no dia que você comer, você morre. Quando Satanás vem com esse argumento, coloca essa bondade de Deus em dúvida. E quantas pessoas hoje não servem a Deus porque duvidam da bondade de Deus? Ah, se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Acontece tanta coisa ruim no mundo porque as pessoas estão longe de Deus.
Acontece tanta coisa ruim no mundo porque as pessoas no mundo estão andando nas trevas. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então hoje, quando o mundo se apresenta, principalmente nesse tempo moderno, ou já da pós-modernidade, ou já estamos em outro momento já, porque avança tanto tempo, onde as pessoas começam a dizer, por que eu não posso fazer isso? Não, porque a Bíblia nos ensina que isso é um erro. Mas por quê? Por quê? Por quê? Você tem que buscar a sua própria felicidade. É assim ou não é? É o homem no centro. Se você está tendo problema no seu casamento, largue a sua mulher, vá ser feliz. Se você está sofrendo no seu casamento, largue o seu marido, vá ser feliz. Você merece ser feliz. É assim ou não hoje em dia? É assim. Mas o que foi que Deus disse? Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E por que há separação? Por causa da dureza de coração. De repente as pessoas começam a criar um ambiente tão extremo, onde Deus não entra mais. Só resta o eu. Só resta a pessoa. Aí Satanás chega e diz assim, você merece ser feliz. Mas Deus disse isso. Não. Não se restrinja àquilo que Deus falou. Que Deus é esse que vai querer que você viva assim? Não. Então não há mais espaço para reconciliação. Não há espaço mais para perdão. Isso não apenas na família, mas nos relacionamentos de maneira geral. E a Bíblia diz, de onde vêm as guerras? Não vêm de vós mesmos? Não vêm de vossos próprios corações? A guerra está dentro de nós. O conflito está dentro de nós. Interessante que o tema do Congresso das Mulheres esse ano é, vai tudo bem? É uma pergunta. Vai tudo bem. E quem está andando na direção de Deus, vai enfrentar problema? Vai. Vai enfrentar dificuldade? Vai, com certeza. Porque Ele mesmo disse, nesse mundo tereis aflição e tribulação, mas tende bom ânimo. Deus criou o homem para que ele lhe desse honra, glória, louvor, cultuasse a Deus. Para que o servisse.
Mas Deus não criou um robô, uma máquina. Deus criou uma pessoa com livre pensamento, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E disse: olha, está tudo aí. Veja que coisa maravilhosa. Só não pode comer desta árvore aqui. Nem toque nela. Nem toque. Porque no dia que você comer, tocar, você morre. Mas a Bíblia diz que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus dizendo assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Quem é o pai aqui? O diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Foi ele que levou Caim a matar Abel. Por isso a Bíblia diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Por isso que eu digo que quando ele fala uma verdade, é pior do que quando mente. Porque aquela mulher endemoniada, quando dizia: esse é um homem de Deus, com Paulo, era assim ou não era? É pior do que se dissesse que não era homem de Deus. Porque quando ele vem falando uma verdade, ele induz ainda mais a pessoa a um erro. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A serpente não mentiu ao dizer aquelas palavras. Não disse Deus assim, assim, assim? E Deus disse aquilo ou não disse? Disse. Mas deliberadamente enganou a mulher. A mulher disse: a gente pode comer, a gente pode. O problema é que muitas vezes as pessoas sabem o que pode e o que não pode, e mesmo assim ainda são levadas a fazer aquilo que não pode. Aquela figura de inimigo que estava ali falando com a mulher, e é estranho porque a mulher poderia dizer: por que um animal está falando comigo? Sim ou não? A mulher sabia qual eram as instruções e ela declara aquilo que Deus fala. Mas ela se permite ao erro. Aquela árvore, a do conhecimento do bem e do mal, fora proibida por ordem de Deus. Nem tocareis nele, no fruto. Porque às vezes o inimigo ele vai devagar. O homem poderia fazer tudo, menos aquilo. Mas é como a pessoa indo para a beira do precipício. Não, eu não vou cair não. Eu estou aqui na beira do precipício, mas eu não vou cair não. Eu sou forte. Eu sou um Sansão da vida. Eu tenho força, eu sou capaz. E fica brincando com as coisas de Deus.
e fica tendo o seu corpo como templo de Deus e morada do Espírito Santo. E Sansão, embora no Antigo Testamento ele era um nazireu, e no voto do nazireu não podia cortar o cabelo no Antigo Testamento, a força não estava no cabelo, a força estava no pressuposto, no voto, no compromisso de não cortar. Porque cabelo não dá força a ninguém. Mas o fato principal ali era não cortar o cabelo, porque o nazireu não cortava o cabelo. Não é que a força estava no cabelo. Aquilo era um pressuposto. Mas ele ficou brincando com aquilo, até que revelou o segredo da sua força, que era o quê? Cortar o seu. Então não era o cabelo que lhe dava força, o ato de cortar cabelo era uma desobediência ao voto do nazireado. Ele deixou de prestar reverência a Deus. Perceba que mesmo ele andando de maneira que não agradava a Deus, mas enquanto ele manteve o voto do nazireado, Deus estava com ele ainda. Sim ou não? Por quê? Porque era compromisso de Deus. E Deus não pode negar-se a si mesmo. Sansão fez tanta bobagem, mas enquanto ele permaneceu ali com o segredo, Deus manteve Sansão com a sua força. Se eu for imaginar hoje, em nossos dias, fazer uma aplicação para nós hoje, nós sabemos que nós somos humanos ou não? Sabemos que somos frágeis ou não? Mas estamos sempre recorrendo ao Senhor. Corremos para o culto e dizemos ao Senhor: Senhor, me ajude. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Não me deixe fracassar. Não me deixe cair. Aleluia. E isso acontece através do quê? Através do culto que nós prestamos a Ele. Seja individualmente, seja 2 ou 3, Ele está no meio deles. Seja coletivamente, na congregação, nós estamos ali, agarrados com o Senhor, mesmo reconhecendo a nossa humanidade. Aí Satanás diz: certamente não morrereis. Irmã, irmão, não queira conversa comprida com Satanás. Ei, psiu. Irmã, irmão, jovem, adolescente, não queira conversa comprida com Satanás.
Se ela tivesse dito: eu não quero conversa com você não, vamos embora daqui. Foi o que José fez ou não? José quis conversa comprida? Não, José o quê? Correu. É melhor correr. Não fique de papinho não. Não fique de conversinha não. Ei, você está entendendo? Você que está aqui e você que está aí pela internet, não fique de conversinha não. Quanto mais conversa, mais a linha vai se enrolando, mais o laço vai embaraçando. Então agora já começa a contradizer o que Deus disse. Quando você começa a ver e ouvir muita coisa lá fora, você começa a duvidar daquilo que Deus disse. Isso acontece na internet, infelizmente acontece na escola, o que Deus disse já não me serve mais. O que eu aprendi pela palavra de Deus já não serve mais. Por quê? Porque uma autoridade, uma pessoa investida de muito conhecimento, disse uma coisa diferente. Eu morrer? Não, morro não. Isso não tem nada a ver. Isso não. Fique tranquilo. Afinal de contas, esse livro é uma coisa ultrapassada. Você vai dar ouvidos a uma coisa no tempo em que estamos vivendo a física quântica. Lamentavelmente, 3 milionários, bilionários, acreditaram, entraram dentro de uma máquina e disseram assim: vamos lá embaixo no que afundou, e ficou lá também. Infelizmente, oremos por aquelas famílias que estão sentindo as dores, as perdas. Mas eles foram porque acreditaram. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem pessoas que vêm e garantem para você que se você fizer assim, não vai ter problema nenhum. Entre dentro. Vamos mergulhar. Você vai ter uma experiência boa, legal. Aquele negócio de glória a Deus, de aleluia, isso é coisa ultrapassada. Vamos viver a vida, o mundo, a alegria, a experiência, o prazer. Então Satanás agora leva a entender que a proibição de Deus não deve ser levada a sério. E quanta gente tem entrado por esse caminho? E diz mais, porque Deus sabe, está escrito, está na Bíblia aí. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus.
sabendo o bem e o mal. Ora, que coisa maravilhosa! Eu vou ser como Deus. Nabucodonosor construiu a Babilônia para a sua própria glória. Foi comer capim. Porventura, o mundo em que nós estamos vivendo hoje não está transformando as pessoas em deusinhos, em divindadezinhas. Em pessoas intocáveis. Não se pode falar mais nada, brincar, nem dizer mais nada, nem pensar, nem imaginar. Não, porque tudo ofende. Só pode ofender Deus. O homem não pode ofender. Deus pode ser escarnecido, Deus pode ser zombado. A figura, não é Deus, a figura de Deus pode ser arrastada na avenida pela figura de Satanás. Mas a pessoa humana, então aqui Satanás começa a querer colocar a pessoa em pé de igualdade com Deus. Ele não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele. Disse uma verdade distorcida. Parecia ser uma coisa boa, abriu os olhos. Porventura não foi isso que o pródigo fez? Sair de casa e ir pelo mundo, abrir os olhos, ver o mundo, conhecer a vida. Quem sabe agora por aí, esses dias, vai ter um forró gospel, um São João gospel, uma fogueira gospel. Que tal? E quando vem o carnaval, tem o carnaval gospel. E o que Deus disse, não serve. Como Deus sereis, disse Satanás. O homem foi criado à imagem de Deus. De certa maneira, o homem já tinha a natureza de Deus. Não era Deus, mas participava da natureza divina. A Bíblia nos diz em Gênesis 1:26. Vamos ver? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e etc. A Bíblia diz que Deus fez os animais conforme a sua espécie. Sim ou não? Todos os animais conforme a sua espécie. Mas o homem, Deus fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Os animais conforme a sua espécie. Mas na escola ensina que o homem é um animal. Só que um animal racional.
É preciso ser muito crente para estudar e permanecer crente. Mas eu acredito que ainda há esperança. Porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram para a Babilônia e aprenderam tudo lá da Babilônia, mas não deixaram de cultuar a Deus. Que estudemos, mas que saibamos fazer separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Eu fiz o meu curso de doutorado e fui na universidade e assisti uma aula de um homem que é o ministro da Educação do Paraguai, Dr. Fernando Griffith. Ele foi o meu professor de neurociência, meu e de Lucimário, no doutorado. E naquela aula, ele ensinando e falando e algumas coisas e tal, eu olhei para Lucimário e disse: Lucimário, esse homem está falando essas coisas, mas ele não acredita em nada disso que ele está falando. Lucimário olhou para mim assim. Quando terminou a aula, a gente foi, se aproximou dele. Um homem muito sábio, educado. Aí eu cheguei para ele, comecei a conversar, tal, não sei o quê. Nós somos do Brasil, e etc, e tal, não sei o quê. E nós somos pastores. Eu também faço parte da igreja aqui. Eu olhei para Lucimário e disse: Lucimário, tu está vendo? Estude tudo o que é preciso estudar, mas nunca se esqueça da janela virada para a banda de Jerusalém. Aprenda toda a ciência da Babilônia, toda a ciência, mas nunca se esqueça daquela janelinha virada para a banda de Jerusalém. O homem, quando foi criado, ele veio compartilhando de algo da natureza divina. E em Cristo essa imagem é grandemente avultada, a ponto de nós, como crentes, participarmos efetivamente da natureza divina. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós formamos uma família, onde Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Desde o Éden até o último dia, ele é o primogênito. Quando o inimigo ele vem, irmãos, sorrateiramente tentar tirar você da presença de Deus, e tirar da presença de Deus é tirar do culto, porque a nossa vida é um culto a Deus, sim ou não? Por quê? Porque o Espírito de Deus está em
em nós. Eu não só estou no culto quando estou na congregação, eu estou no culto o dia todo. Porque em todo momento da minha vida eu posso estar cuidando de N atividades, mas vez por outra vem um lampejo, glória a Deus. A semana passada eu fui no hospital visitar, acho que está fazendo uns 15 dias, visitar uma pessoa que estava enferma na UTI. E eu fui com outro companheiro, que estava comigo no carro. Quando eu estacionei o carro, aquela bem estreitinha, aqueles carro largo, eu abri e saí assim meio imprensado. Quando fui descendo assim, escorreguei o pé, bati essa perna mesmo na quina da porta do carro. Ainda está aqui a marca. Foi uma dor tão grande, mesmo no osso da canela assim, que minha vista escureceu assim. Eu não tinha nem como cair porque estava imprensado entre o carro e outro. Eu disse, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Satanás, eu acho que ficou olhando assim e disse, rapaz, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Aproveita a tua dor para dar glória a Deus. Aproveita o teu sofrimento para dar glória a Deus. Nós aprendemos isso com Jó. Aleluia. Ao invés de você chamar um nome feio, diga glória a Deus, Jesus, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aumenta o azeite na tua vida, dando glória a Deus na hora do sofrimento. Seja fortalecido na fé, dando glória a Deus na hora em que parece que não tem saída. A Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Quando a gente dá glória a Deus, a nossa fé aumenta. As coisas em redor estão dizendo, não tem jeito, mas eu sou adorador. Glória a Deus, glória a Deus. Ele olhou para si mesmo e disse, eu já sou um velho. Olhou para a mulher com a idade já avançada, a vida inteira estéril, e agora já passou até o costume das mulheres, conforme diz o texto. Mas ele olhou em esperança, creu contra a esperança e deu o quê? Glória a Deus. Sara riu. Tem gente que sorri da nossa promessa, mas dê glória a Deus pela promessa, porque você sabe que foi Deus que falou com você. Então adore a Deus pela promessa que Ele fez a você na sua vida. Seja um adorador. Faça culto. Dê glória ao nome de Jesus. Faça culto.
Essa questão de querer ser igual a Deus partiu do inimigo. Isaías capítulo 14, versículos 13 a 15, diz assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse é o resultado de quem quer ser igual a Deus. Mas a conversa prolongou. Irmão, corta a conversa, irmão. Irmã, corta a conversa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Bloqueia o número do WhatsApp para que não tenha mais nem acesso. Bloqueia o número. Mas a mulher ficou com o WhatsApp ligado. Aí o versículo 6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela viu. Tem um ditado que diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Olha, que a investida do inimigo produziu um resultado. Aí ela fez as duas coisas que não era para fazer. Ela tocou e ela comeu. E achou pouco, deu a Adão. E a Bíblia diz que ele comeu com ela. Tem coisas que são desejáveis, mas não são para você. Entende isso? 1 de João capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O engano levou a maior engano, o abismo chama outro abismo. É como se a mulher dissesse: o meu desejo é legítimo e Deus quer tomar o meu direito de comer deste fruto. Por quê? Deus quer me proibir. Quem é Deus para me proibir? Não sabia que o final era a morte. Desejar o conhecimento é uma coisa nobre, irmãos. Desejar o conhecimento é nobre. Oséias capítulo 6:3 ou 3:6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso saber o que é que a gente vai conhecer, mas não é conhecer no sentido de saber, porque você pode conhecer tudo no sentido de saber, mas você conhecer no sentido de internalizar e fazer parte da sua vida, do seu caráter, da sua formação, é outra história. Em toda a minha vida eu estudei muita coisa,
coisas que servem para a minha vida espiritual, e estudei coisas que servem para que eu possa ter conhecimento de contestá-las. Porque você não pode contestar uma coisa que você não conhece. Deus não nos chamou para sermos ignorantes. Está lá escrito na carta aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Tenham conhecimento, saibam que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Conhecer a Deus e a palavra de Deus é tudo. Paulo fala sobre o dom do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, ou da ciência. Eva não percebeu, eu já estou parando por aqui, só para concluir essa parte. Eva deveria estar em outro lugar dizendo: glória a Deus, que coisa linda, que rio maravilhoso, que ambiente glorioso, mas ficou de bate-papo com Satanás. E quantos hoje têm caído no bate-papo? Quantos têm caído no bate-papo? O teu prazer pode ser a tua condenação, seja ele qual for. Se aquilo que você recebe como bênção, você não pode agradecer no altar, não é bênção. Entende isso? Se aquilo que você recebe, se aquilo que você tem, não pode ser levado diante do altar, e você dizer assim: glória ao teu nome por isso, Senhor, não é de Deus. A nossa vida se resume ao culto, ao altar com Deus. E se você recebe ou tem alguma coisa, ou tem alguma conversa, ou isso, aquilo, outro, que você não pode ir para o altar com aquilo, não é de Deus, jogue fora. Não serve. Hoje está difícil para dar glória a Deus. Mas quem sabe para a semana melhora. Eu estou pulando algumas coisas aqui. Adão se tornou o cabeça principal dos homens. Em relação ao pecado, isso foi transmitido para todos os homens. Aí Romanos capítulo 5, não dá tempo ler, mas capítulo 5 de 12 a 19,
O versículo 19 de Romanos capítulo 5 diz assim: como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Se pela desobediência de Adão muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um, Cristo, muitos serão feitos justos. E Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Eu vou parar aqui, porque o meu inimigo ali já disse que está na hora de parar. Às vezes a gente imagina o culto como uma coisa tão simples, mas o culto não é só a liturgia. O culto começa em nós, em cada um de nós. O homem perdeu o brilho no Éden. Deus resgatou o brilho em Moisés, lá no Sinai, de forma que o povo não podia olhar para Moisés e botar um véu. Mas agora veio Jesus. E o véu foi rasgado. Aleluia. Que o mundo possa ver brilho em nós e não trevas. Que o mundo possa olhar para nós e enxergar em nós coisas que venham edificar a vida das pessoas e não afastá-las de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, diz: eu te glorifiquei na terra, acabando a obra que me deste para fazer. Ou seja, a vida de Cristo foi glorificar a Deus, foi fazer culto para Deus. Fazendo o quê? A vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou fazendo culto. Eu estou honrando Deus. Viste o meu servo Jó? Ele estava o dia todinho no altar? Jó passava o dia todinho no altar? Não. Mas Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó? A Bíblia diz que Enoque andou com... Esse andar com Deus significava amanhecer o dia e anoitecer de joelhos? Não, andar com Deus não é isso. Andar com Deus é ter uma vida na presença de Deus. Aleluia. É dar glória a Deus até quando leva uma topada. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aleluia. Tinha um hino que o irmão cantava, que dizia assim: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. É assim. É assim. Isso é culto. Porque a pessoa pode imaginar que culto é só estar aqui na congregação.
que a nossa vida seja um culto para Deus. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra. Fazendo a obra que me deste para fazer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que possamos caminhar na jornada da vida, sabendo que um dia tudo aqui vai findar. E então estaremos para sempre em um culto eterno ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, às 13 horas, no Templo Central da EDALP, culto de missões. Monte sua caravana e venha adorar conosco. EDALP.